Salve, salve, rapaziada. Conexão PVT no ar. Recebendo aqui, pô, general da Aliança, tetracampeão mundial de jiu-jitsu, faixa coral, sétimo dan, meu amigo Fábio Gurgel. Bem-vindo, professor. Valeu, Marcelão. Prazer estar falando contigo de novo aí. Sempre uma honra. Honra minha e ainda mais esse final de semana foi especial para você, né, Fábio? Estamos revendo aqui algumas imagens que eu peguei aí no teu Instagram. Pô, premiação dos 30 anos, né, cara? Antes da gente falar desses 30 anos, dá só um panorama geral. Sei que a Aliança ficou mais uma vez, né? Ficou em primeiro lugar, foi 16º título aí de vocês no Mundial, em 30 mundiais no adulto e o 11º no feminino, não é isso? Exatamente, cara. Realmente, como você falou, um fim de semana histórico aí para o nosso time. 16º título masculino, né, cara? Um absoluto recorde. A gente já vem com essa dominância aí, na verdade, há praticamente 2 décadas, né? Desde que o Mundial foi para a Califórnia, a Aliança retomou o título em 2008, né? A gente vinha de um hiato aí desde do racha de 2001 e tal. A gente retoma o título em 2008, a gente faz 9 consecutivos, aí depois a gente perde 2, recupera, perde de novo, e agora a gente já vem numa sequência de 3 consecutivos novamente, numa renovação absoluta da nossa equipe, não só de atletas, né, cara, mas também de liderança, o que nos deixa muito feliz. E a gente conseguiu esse ano, mais uma vez, unir os 2 títulos, né, do masculino e do feminino, que é um feito que a gente não fazia desde 2015. Então, há 11 anos que a gente não conseguia os 2 títulos ao mesmo tempo. A gente já tinha feito isso algumas vezes, né, ao longo dos anos, mas tinha bastante tempo que o nosso time feminino tinha ficado muito desfalcado, e a gente, há 3 anos atrás, criou um movimento na Aliança, que é o Aliança Diamonds, que é um movimento dedicado ao jiu-jitsu feminino. Ele não tem o objetivo competitivo, mas ele fomenta, né, o jiu-jitsu feminino dentro das nossas escolas, e acaba que isso repercute nos resultados. Então, pô, a gente teve um fim de semana realmente muito bom. Voltamos novamente a vencer a pontuação do Grand Slam, que a gente tinha ganho desde que a premiação começou. A gente vinha ganhando todos os anos, até que os últimos 2 anos a gente não ganhou, e voltamos novamente a ser a academia mais bem pontuada dos 4 principais campeonatos da federação. Então foi um fim de semana realmente de muitas vitórias, né? Foi muito bacana. Dá uma noção para a galera o que é a Aliança hoje, né? Eu estava conversando com o Márcio Feitosa aqui no Conexão umas 3 semanas. Ele falou, se eu não me engano, que a Barra Grace tinha 1.200 academias espalhadas no mundo, né? É. Qual o tamanho da Aliança hoje, né? E qual a perspectiva? Olha, cara, a Gracie Barra é a maior, né, rede de jiu-jitsu do mundo, mas nós somos a melhor. Então, a gente tem 300 escolas hoje, a gente está em 32 países, são 60 mil alunos, e a gente tem um plano, a gente tem caminhos diferentes, né? Eu tenho o maior respeito pela Gracie Barra, maior carinho por todo mundo lá, todos os meus amigos. Respeito muito o Carlinhos, né? Acho que ele é um cara realmente que fez muita diferença no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é hoje não só como professor, pela quantidade né, enorme de faixas pretas que ele formou, né? O legado dele é gigantesco, mas pela iniciativa, né, cara, de ter feito a confederação numa época que, pô, estava todo mundo lá, a gente soube a guerra que ele teve que enfrentar para construir isso da forma que foi construído. A IBJJF, que levou o jiu-jitsu para o mundo inteiro, né? Então o esporte de jiu-jitsu hoje está no mundo inteiro, e isso, obviamente, a gente deve ao Carlinhos. Então eu tenho muito respeito pela Gracie Barra, mas eu tenho um pensamento diferente na forma de crescimento, né? Eu não acho que a gente deveria sair completamente da excelência, da competição,
assim, do que é melhor nos dias de hoje. Acho que a Aliança tenta se manter viva nas competições, porque a gente entende que ali é que se pratica o melhor jiu-jitsu. Né? E, obviamente, quando você bota energia num lugar, você precisa tirar de outro. Né? Energia é uma coisa limitada. Então, a gente vai de uma forma talvez mais lenta no nosso crescimento, mas bastante consistente, mas sem perder a excelência do que a gente faz. Fábio, dá uma geral para a galera, obviamente, os destaques seus da Aliança, mas se tiver de alguma outra academia, quem você apontaria como os grandes destaques desse Mundial de Jiu-Jitsu? Cara, eu acho que tem... se a gente for falar da Aliança, a gente vai falar do Jalen, que é um garoto, um aluno do Cobrinha desde muito novo, desde criança, na verdade, que foi bicampeão mundial esse ano, ganhou ano passado também. Acho que ele é, se eu não me engano, o campeão mundial na faixa preta mais jovem. Ele foi campeão mundial com 19 anos e foi bicampeão agora com 20. Eu acho que o maior destaque do campeonato e do jiu-jitsu atual é o Tainan Dalpra, da AOJ, um jiu-jitsu, cara, impressionante, né? E uma distância dos outros. Ele lutou 4 lutas, parece que em menos de 7 minutos. Ele lutou menos de 7 minutos o campeonato mundial, finalizou as 4 lutas, não sofreu nenhuma vantagem. Na verdade, ele não sofreu nenhuma tentativa de nada, cara, um amplo domínio. E destacaria, obviamente, o Eric Muniz, que tricampeão absoluto, um cara que também luta sobrando, né? Muito controle, não ficou atrás de nenhuma luta o campeonato inteiro. Então, acho que esses seriam os meus 3 destaques aí do Mundial na faixa preta. E agora falando das homenagens, né, Fábio? Muito maneiro, pô, tu que lutou aí, né, a primeira edição, pô, foi campeão lá pô, tava vendo essas fotos aqui ainda da época do jiu-jitsu da federação, né, cara, brasileiro de equipes, você que viveu isso tudo, né, como é que foi esse lance da homenagem, né, a você, o Libório, o Zé Mário, né, o Marcos, o Roller, as faixas pretas que foram campeões lá, como é que foi? Conta pra galera como foi essa homenagem. Roleta, Gordo, né, tinha um Roleta, Gordo, que não pôde estar no evento. Cara, eu acho que a federação, ela sempre se preocupou e continua se preocupando com a história do jiu-jitsu. E eu acho que por isso que ela é o que é. Ela não esquece de onde veio e quem construiu. Eu acho que essa homenagem que eles fizeram agora é simplesmente mais uma demonstração de que eles sabem quem estava lá quando tudo era mato, entendeu? Então, o trabalho... Por isso que, às vezes, cara, a gente tem divergências de pensamento. Eu vejo as pessoas que eram acostumadas no old school aí, e não participaram dessa evolução, ficaram afastados um pouco de tempo, e aí voltam, criticam a federação, porque eles não entendem, né, como essa evolução se deu. Mas o fato é que a federação é muito ligada na história, né, cara? E quem fez o jiu-jitsu, porque eles estavam lá, eles viram, né? Começa pelo Carlinhos, mas mesmo a direção da federação hoje, o Siriemo, o André, os caras que eram faixa azul quando a gente era faixa preta, né? Eles sabem exatamente quem construiu o jiu-jitsu e como. Eu acho que essa demonstração foi exatamente isso, né? Valorizar as pessoas que pavimentaram, né, para que o jiu-jitsu pudesse estar vivendo um momento tão bom que está vivendo hoje. Agora, faz só um comparativo, Fábio, em relação ao primeiro, né, que você estava lá em 96, você estava ainda no primeiro, na verdade, né, eu lembrei semana passada, foi esse brasileiro que você ganhou do bolão na final, foi campeão. Uhum. Então você viveu bem o início da CBJJ, hoje BJJF, né? Uhum. Faz um comparativo, cara, o que é o Mundial de Jiu-Jitsu hoje? Você que competiu no tatame de palha, não tinha parada feita à mão, cara. O André Mota trouxe pra gente na live com o Shaolin a chave do juvenil, 16 anos desse brasileiro que você ganhou do bolão. Tudo feito à mão, uma loucura. Como é que é hoje? Dá uma noção pra galera que não acompanha desde aqueles tempos. Cara, eu lembro que antigamente a gente ia
nos encontros de formação de chave, né, que aconteciam normalmente no Padre Antônio Vieira, ali na Academia Grace. A gente levava lá a lista no papel, né, 2 por categoria, e aí ficava aquela briga do Carson com o Rickson, com o Carlinhos, para ver quem entregava a lista primeiro, porque o cara podia mudar a lista na última hora. E fazia as chaves, e sempre tinha aquela rivalidade, quem vai lutar com quem e tal. Então tinha todo essa rivalidade, esse romantismo, mas o fato é que, cara, as coisas só foram melhorando, né? E foram evoluindo. É claro que essa evolução toda traz muito mais gente traz muito mais competitividade. A regra precisa evoluir, porque precisa criar um mais dinamismo. Aí, quando você muda a regra, os atletas se adaptam para burlar a regra em benefício próprio, e sempre foi assim, sempre será, né? Então, hoje a gente vive num palco, obviamente, muito mais profissional, né? Com esse campeonato, por exemplo, que você botou aí na tela, de 94 na Axe. Cara, você tinha uma vaga ideia de que hora você ia lutar, mas era uma vaga ideia, né? Que podia variar horas para cima ou para baixo. Cara, hoje você chega no campeonato da federação, cara, a tua luta está marcada para 2h34 e, cara, provavelmente você vai ser chamado 2h34, entendeu? Com variação, com janelas de muito pequenas, né? Então existe um respeito pelo atleta, né? Toda essa organização do campeonato acho que propicia o atleta poder se performar melhor. Então, acho que a gente realmente evoluiu muito em alguns termos. Tem outros termos que eu acho que a gente lá atrás tinha era menos esportivo, né? Existia uma coisa ainda muito próxima da luta primitiva ali, de você querer realmente ganhar do adversário. Então era mais luta, menos jogo. Uhum. E hoje tem um pouco dessa administração tática do campeonato, da regra, mas, cara, aqui é o preço, entendeu? E quando você vê lutadores que não se pegam nisso, você vê as pessoas se destacando, como é o caso do Tainan, como é o caso de alguns outros, entendeu? E Fábio, assim, falou em mudança de regras, né? O que hoje você mudaria? Você acha que ia ser melhor para o jiu-jitsu? Cara, eu tiraria a interferência do árbitro. Assim, eu diminuiria a interferência do árbitro. Eu acho que o árbitro hoje, ele para se proteger, ele para a luta demais, entendeu? Então, toda vez que a luta vai chegando perto da área de segurança, a luta para. Aí volta para o meio. Aí tudo que acontece para fora do tatame, cara, então a luta vai parando toda hora, né? É claro que se a luta sai do tatame, ela tem que parar, não é isso que eu estou dizendo, não é para continuar a luta fora do tatame, mas existe um limite hoje de segurança do árbitro, não é de segurança do atleta, é de segurança do árbitro, para que ele não cometa o erro de diminuir a velocidade da luta. Então, você tem uma arbitragem hoje que usa o VAR, que usa o vídeo, o árbitro central fica o tempo inteiro ouvindo o que o pessoal do vídeo está falando, ou seja, ele não está envolvido na luta ali, ele não toma conta da decisão dele, ele tirou a accountability, né? Ele não erra, porque não é ele que dá o resultado, quem dá o resultado é quem está no vídeo. Então, acho que essa é uma mudança, uma tentativa, obviamente, de acertar mais e cometer menos erros, mas que eu acho que está comprometendo o andamento das lutas. Então, acho que seria isso que eu mudaria. Todo o resto, cara, eu acho que eu deveria deixar os lutadores se resolverem, entendeu? Porque o cara faz a posição tal e amarra. Ué, se vira, cara. Cria uma técnica nova que não deixa o cara te amarrar, entendeu? Sempre foi assim, né? Você vai criando... Eu lembro de uns anos atrás, onde talvez 2010... cara, se criou a tal da 50-50, né? Aí começou um negócio da 50-50, que tinha que abolir a 50-50, tinha que proibir, tinha que punir, tinha que isso, que aquilo. Cara, hoje, o cara te bota na 50-50, os caras desfazem a 50-50 numa facilidade, né? Que as pessoas nem buscam mais. Então, a técnica, ela se cura dessas mazelas, né? Agora, se toda vez que tem uma técnica que tem dificuldade, a regra precisa ser criada,
Aí você vai tirando do lutador a solução do problema e jogando para o burocrata. Aí eu acho que dá ruim. Entendeu? Então eu deixaria menos interferência e, cara, mais o melhor tem que ganhar, entendeu? Fábio, outra coisa que sempre vem à tona, né? A galera do Brasil, pô, começou aqui, os primeiros mundiais foram no Tijuca e tal, e depois virou a pirâmide e tal, e a galera sempre, eu sei que perturbam o Carlinhos Gracie, né, para fazer um mundial no Rio, voltar para o Rio de Janeiro, ou até para São Paulo, que hoje, né, tem um jiu-jitsu até maior do que o nosso. Como é que você vê isso, cara? Cara, eu gosto da ideia do Mundial rodar os países. Eu acho que o futuro deveria ser o Mundial rodar, hora em Portugal, hora na Espanha, hora na Inglaterra, hora no Japão. Deveria ter essa mobilidade para que a gente ganhasse um pouco mais de representatividade nos outros países. Mas o ponto central é que, cara, a estrutura é muito pequena. Você vê um campeonato. Cara, você vai fazer um campeonato desse no Brasil aonde? Né? E aí o público é pequeno, sabe? Não gera. Então o cara tem que fazer onde ele tem um conforto, onde ele sabe que ele consegue entregar. Eu acho que isso que a federação se pega no final do dia. Pô, aquele modelo já funciona, a pirâmide é um ginásio muito legal, todo mundo está acostumado, o pessoal vai lá e tal. E aí eles se seguram nessa mudança que eu acho que deveria ter. Eu tenho nenhum saudosismo, acho que o Brasil deveria arrumar os problemas do Brasil para querer pleitear qualquer coisa. Que ginásio que você tem no Brasil? Você vem aqui em São Paulo, cara, a gente faz um campeonato no ginásio em Barueri, não tem a menor condição de receber um campeonato mundial, cara. A menor condição. Entendeu? E no final é o que a gente tem de ginásio hoje disponível aqui. Entendeu? Então, aonde seria um campeonato mundial? Te devolvo a pergunta aí. Onde seria, poderia ser feito um campeonato mundial, cara, 4 dias, com ar-condicionado, com qualidade de transmissão, com estrutura para, entendeu? Para os atletas, para a produção. Eu não vejo, eu não conheço. Talvez na Arena Olímpica, né? Mas eu te entendo, eu entendo o Carlinhos também, no sentido de que, pô, quando você traz para lugares assim, né, vem umas variáveis que são complexas, né? Que é a questão da violência. Você não está fazendo, por exemplo, o UFC, que você montou o circo, a galera sai do hotel, um grupo coeso, 100 pessoas, 200 do staff no máximo, mais os lutadores. Cara, você está lidando com uma responsabilidade de trazer 8, 5, 6 mil gringos para o Rio, né? O que isso pode gerar no momento que a gente vive? Eu também Tem acho esse que não é lado fácil, não. também, eu concordo, mas, cara, se você for levantar, e isso já foi assunto, né? Por isso que eu sei disso, se eu for levantar o custo de fazer um campeonato na Arena Olímpica, cara, é surreal. É surreal o que custa para o que entrega, entendeu? Eu não sei, cara. Eu acho muito difícil, entendeu? Eu não acho que isso seja o mais importante. Cara, o atleta que tem condição de despontar no campeonato mundial, ele já fez o caminho dele, ele já consegue, né, ir lutar. É claro que o garoto faixa azul talvez não tenha visto, não tenha ainda estrutura, mas pô, a gente tem que olhar o mundial como a faixa preta, né? Eu acho que a faixa preta todo mundo lutaria em qualquer lugar, entendeu? Maneiro. E como é que você vê hoje, você que foi um dos que revolucionaram aí, tá, que a gente fez na Tatame, né? Você foi Muito lá legal. e botou, porra, premiação em dinheiro e tal. Como é que você vê esses caminhos que o jiu-jitsu e o grappling estão seguindo e o que você fez naquele momento? Marcelão, acho que a iniciativa, cara, e eu acho que o sonho de você ter um esporte profissional, ele é genuíno, né? Eu acho que todo mundo que gosta de jiu-jitsu adoraria ver os atletas serem bem pagos e ter uma plataforma que eles pudessem ganhar dinheiro lutando. Mas não me parece que evoluiu muito desde essa época até hoje. É claro, tem mais eventos, mas não existe um evento que seja autossustentável e que pague bolsa para os atletas, né? Então, a gente continua numa relação de eventos esporádicos que normalmente tem um financiamento
que ninguém sabe de onde vem o dinheiro, e aí o cara faz algumas edições, e aí o cara cansa de brincar de jiu-jitsu e aquele evento acaba. E a equação, para mim, depois de alguns anos de experiência, ela ficou muito mais cristalina, né? O que faz uma operação dessa funcionar profissionalmente? Ou você tem um público disposto a pagar para assistir, esse seria uma das fontes de renda, né? As pessoas pagando ingresso, ou você tem patrocinadores que querem expor a marca deles para uma grande audiência. Eu não conheço um terceiro caminho. E o jiu-jitsu não tem nenhum dos dois primeiros. Então, é muito difícil você pensar numa solução profissional quando você não tem audiência. Você vê os campeonatos, os melhores campeonatos, você pode pegar a DCC, você pode pegar a DCC com uma exceção de uma edição de Vegas, que foi uma edição de sucesso, de público, né? Mas você pode pegar todos os mundiais, o próprio Mundial, cara, agora, né? Você vê lá a arquibancada, pô, nem o ginásio da Pirâmide, que não é nem um ginásio gigantesco, fica lotado nas finais de faixa preta. Isso porque tem um monte de atleta competindo que continua lá, né? O cara faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Então você já tem lá 2.000 atletas envolvidos ali que provavelmente vão querer ver a final da faixa preta. Mas não existe público. E não existe audiência, porque é um campeonato longuíssimo. As lutas muitas vezes são lutas chatas de assistir, né? Quem não entende, então, nem pensar. Então, acho que é uma equação muito difícil. E acho que não melhorou muito da época que a gente fez a Liga Profissional até hoje. Maravilha. E agora, conta pra gente como é que foi esse encontro aqui, porra. Que isso aí, porra, BJJF botou, foi polvorosa na internet. Aí, todo mundo amarradão com essa foto aí. Cara, você sabe que eu tinha encontrado o Marquet em Vegas no ADCC, nesse ADCC que foi o evento de maior sucesso que a organização já fez. Realmente, estava lotado o ginásio e tal. E eles organizaram um seminário com as estrelas do ADCC um dia antes, né? Então, tava Marcelinho e Cobrinha dando um seminário, Marqueri, Zé Mário, Renzo, tinha uma galera, cara, muito legal, dando os seminários ao mesmo tempo, de forma simultânea. E eu encontrei com o Marquet brevemente ali, trocamos uma ideia e tal. E aí, para minha surpresa, ele apareceu aí no Mundial. Ele está representando uma marca de um anel daqueles de medição de sono, aquele Ultra Human. Sim. É tipo uma hora da vida, né? E aí a gente começou a trocar ideia, porque eu estou lançando um produto de bioperformance corporativa que chama Impulso Mais, que é uma empresa que vai levar um pouco da cultura do jiu-jitsu e da saúde para dentro das empresas, né? Cuidar da saúde do colaborador de fato e tal. E aí a gente começou a conversar das sinergias que tinham entre as duas coisas. Eu estou até usando o anel que ele me deu de medição aí de sono e tal, porque fala bastante com o que a gente está fazendo aqui. Então, foi um encontro super agradável, ele é um cara super simpático, né? Falamos um pouquinho do filme, e o filme que, na verdade, também puxa um pouco do documentário que a gente está fazendo, né? Então, foi um papo agradável, ele ficou uns 20 minutos, meia hora conversando ali. É um cara super legal. E antes de falar do teu, o que você achou do filme dele? Você que, aparece ali, né, cara? O Cyborg fez você no filme, né? Aumentaram um pouquinho só você, né, Fábio, ali, né? Eu falei, se a diferença fosse essa, o Fábio tava feito, né? Se eu tivesse o shape do Cyborg, ia estar bom demais, pô. Cara, assim, eu acho legal por ele, eu acho que ele, desde que eu encontrei ele em 2000 quando foi aquele do 2023, eu acho. Eu acho que foi 23, para agora, eu achei ele muito melhor de saúde, muito mais em forma,
Pô, tá benzão agora pela foto aqui. Então, a foto aí está super bem. Pô, o Marquez deve estar com os seus 58, né? Então, um cara que tá bem aí fisicamente, fiquei feliz por ele. Cara, o filme não é o tipo de filme que eu gosto muito de assistir, mas obviamente eu assisti pela história toda. Não sabia daquele drama todo da vida dele, eu sabia do outro lado do documentário, né? Que eu acho que é até mais. Acho que o documentário é melhor do que o filme. Mas, cara, acho que muito legal. O cara tá, porra, num blockbuster aí com o The Rock fazendo o papel. Acho, pô, tudo muito legal para o mundo da luta, né? Eu acho super positivo. E, pô, fala você e o Lapenda, né, cara, se reunindo aí, pô, os tempos que lá atrás, quando a gente, né, foi pra Rússia com o Traven, com o Castelo, esses Essa eventos. história aí foi boa, né, Amazon? Essa viagem Pô, tem história, né? essa viagem tem história e o Lapenda que levava a gente, né, Fábio? Então, Sim. fiquei amarradão quando eu vi ele postando ali, né, que vocês vão fazer um documentário juntos. Conta essa história aí pra galera, essa novidade. Então, cara, essa história eu acho que foi um pouco provocada até pelo filme do Marquer. Pô, o Lapena é meu amigo desde então, né? Desde que a gente fez lá o WVC, teve a luta. A gente sempre manteve contato. Ele é um amigo pessoal. E aí teve essa história do filme do Marquer e eles tentaram comprar os direitos da luta para poder transmitir. O Lapenda não teve interesse de vender e aí despertou nele uma vontade de eventualmente contar o outro lado da história, né? Então ele me procurou, falou: cara, eu acho que tem espaço para a gente fazer um documentário da tua vida. É claro que aquela luta é uma luta icônica na tua trajetória, mas não é um documentário sobre a luta, né? Então é um documentário de fato sobre a minha trajetória. E aí a gente começou a trabalhar, a gente está aí no processo aí de definição. A gente trouxe o Volney Atala, que é um aluno meu de muitos anos, que é um diretor de cinema, que fez O Sequestro, né, que é um documentário super premiado, e vai dirigir o documentário. E, cara, a gente está animado aí, né? A gente tem um patrocínio do BTG, então o documentário agora está em fase de produção. Estou ansioso aí para começar as filmagens, ver como é que a gente vai contar essa história na tela, entendeu? Que é a tua história, né, Fábio? Eu acho que o grande diferencial é isso, né, cara? É um cara que viveu, meu amigo, viveu isso aqui, ó, viveu, pô, o Vale Tudo, né, cara? Você fez parte do time do Jiu-Jitsu, que foi lutar contra a luta livre em 91, sendo um cara de classe média, tinha condição aí, tranquilamente, de, sei lá, fazer uma faculdade, seguir outro caminho, e foi lá e, pô, depois lutou na edição 11 do UFC com o Bolander, quer dizer, participou da criação de tudo aí na época do Vale Tudo. Depois foi para o início do esporte com o UFC 11. O próprio Big John, quando fala para mim da evolução de regras, ele cita a sua luta com o Bolander, uma luta pivotal para ele ter lutado para que não se permitisse segurar na grade, a sua e a do Valide com o Takahashi, né? E depois essa luta histórica com o Marquer, né, cara? Então, quer dizer, é muita coisa, né, Fábio? Então, se a gente olhar Pô, acho que tem gente que, pô, obviamente, lutou muito mais do que eu, né, cara, com muito mais sucesso do que eu. Então, o que eu acho que torna a história interessante claro, eu estava lá no início, é claro, eu botei meu nome na lista lá, pô, eu tive a sorte do Carson me escolher para fazer aquele Vale Tudo de 91. Teve toda essa trajetória. E o que você virou, o que você conseguiu fazer, né? Perdão, não terminei a pergunta. O que você se transformou, o que você transformou a Aliança. Então, e aí você tem a construção, né? A vida por esse ideal, né, cara? De conseguir ter uma representatividade dentro daquilo que eu escolhi fazer da minha vida. Então, a minha dedicação de vida sempre foi essa. O que eu posso fazer de melhor para o jiu-jitsu? Como é que eu posso ter mais destaque dentro dessa comunidade? Como é que eu posso ajudar o jiu-jitsu de uma certa maneira dentro das minhas possibilidades? Então, pô, eu fiz o Vale Tudo quando eu tinha que fazer, eu competi o que eu podia competir,
Depois eu me tornei professor, eu construí uma centena de alunos aí, muitos campeões. A gente junto construiu aliança aí no momento de união, e talvez a união mais longeva do jiu-jitsu, né, cara? Eu, Jacaré e Gigi estamos juntos há mais de 40 anos, e construímos uma história belíssima que, cara, a gente se tornou aí a equipe mais vitoriosa do esporte. A gente tem o compromisso de continuar o legado do Hollis, né? Essa sempre foi a premissa do Jacaré, e a gente tem muita honra de carregar esse legado. E aí, cara, não só a Aliança se tornou uma grande equipe, mas ela se tornou um modelo de negócio, né? E aí você, cara, começa então a impactar milhões de pessoas. Então a gente tem nossas academias pelo mundo inteiro, a gente sabe que a gente impacta não só os nossos alunos, mas a comunidade do jiu-jitsu como um todo, tentando fazer com que eles entendam que o jiu-jitsu é muito mais do que simplesmente um esporte, né, cara? É uma ferramenta de desenvolvimento de virtude, as pessoas podem ser melhor através do jiu-jitsu, mas que para isso os professores também têm que se qualificar, né? Não adianta você ficar reclamando que o jiu-jitsu não é profissional, que o jiu-jitsu não paga dinheiro, que o atleta deveria, porque isso faz parte de um entendimento de uma justiça cósmica, como diria Thomas Sowell, né? Assim, você gostaria que fosse desse jeito, mas a realidade é completamente diferente disso, né? Então, como que você pode contribuir para que isso floresça, né? E continue sendo importante? Então, essa foi a minha trajetória de vida, né, Marcelão? Foi o que eu me propus a fazer. Então, como eu falei no início, muita gente fez muito mais do que eu no Vale Tudo. Tem gente que ganhou muito mais do que eu no jiu-jitsu, tem gente que é melhor professor do que eu, tem gente que eventualmente gere uma academia melhor do que eu, mas talvez se você juntar tudo, talvez tenha pouca gente que fez o que eu fiz. Com certeza, meu amigo. É difícil bater, né, Fábio? E essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Você pegou todas as fases, né? Antes até da fase dos pit boys, nessa época do Vale Tudo de 91, e como a gente falou também, o UFC. E aí hoje você também é uma referência, né? Lançou teu livro Inabalável, exatamente contando aí bastante da tua história e trazendo aí os ensinamentos do jiu-jitsu para a vida e para os negócios, né? E você tem, hoje em dia, trabalhado, você tem sido isso que é o mais impressionante. Eu acho que você não colocou aí, além de tudo isso que você conquistou, cara, eu acho que o que mostra bem isso é o fato de você ser um embaixador de várias marcas de banco, marcas de altíssimo padrão, né, Fábio? Deve ser curioso na tua cabeça que viveu isso, um momento ali nos anos 90, onde a gente brigava para ter um espaço no jornal que não fosse páginas policiais. De repente, hoje você capa de uma revista de negócios, né, como um exemplo ali, dar uma palestra do lado do Bernardinho, que talvez seja o maior treinador da história. Em suma, isso é uma coisa impressionante, né, Fábio? Então, cara, eu acho que o jiu-jitsu tá recuperando um lugar que talvez ele só tenha tido com Hélio Gracie na década de 50, né? E eu acho que é um lugar merecidíssimo na sociedade, cara, porque o jiu-jitsu, de fato, entrega essa mudança de vida para as pessoas. E é isso que as pessoas começaram a entender. Só que para que as pessoas possam entender isso cada vez mais, as academias precisam melhorar muito a entrega, né, do serviço. As academias precisam se tornar acessíveis para essas pessoas. As academias de jiu-jitsu, durante muito tempo, elas foram pautadas pela competição, né? Então, para você ser uma boa academia de jiu-jitsu, você tinha que fazer os alunos mais casca-grossas que tem. Então, quando entrava alguém que não tinha muito perfil de casca-grossa, aquele ambiente naturalmente expelia aquele aluno. Mas era aquele aluno justamente que precisava do jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu foi errando nesse ponto. Acho que a gente conseguiu corrigir essa rota já há bastante tempo, quando a Aliança lançou a metodologia, fez 25 anos, ano passado, e isso foi uma mudança de rota real, né? Os nossos alunos começaram a ser tratados de uma maneira diferente,
e isso foi dando para eles a oportunidade de permanecer no jiu-jitsu e, eventualmente, se tornarem cascas grossas, entendeu? Eu acho que é isso que mudou a percepção da sociedade com relação ao jiu-jitsu. Eu acho que esse é o posicionamento da Aliança, consequente o meu posicionamento, e isso começa, então, a ter alguma influência, porque a gente sabe o quão valorizado o lutador é, né, pelas suas dificuldades, né? Assim, a vida do lutador é muito dura, as pessoas admiram isso, mas você precisa saber comunicar, você precisa ser acessível para que todas as pessoas possam vivenciar aquilo de certa maneira, né? E aí, quando você consegue fazer isso, você é mais admirado ainda, porque elas entendem realmente qual é a dificuldade de fazer aquilo que você faz. Então, acho que é um pouco isso. Porra, muito, muito legal, cara. Tem até um colega que trabalha em banco, foi numa palestra tua, e eu acho que eu te falei isso, te mandei até um áudio sobre isso. O cara, pô, tem nada a ver com luta, cara. E ele foi numa palestra tua, até ele, pô, vou lá, né? Vou ver qual é, não sou muito chegado em luta, mas vamos ver o que né, o que falou que, pô, meu irmão, saiu apaixonado ali pelo jiu-jitsu, falou, cara, eu fiquei com vontade de botar o kimono, o cara contou a história dele. Então, isso é uma coisa que não deve ter preço, né, Fábio? Você conseguir ainda entregar isso numa palestra, fazer o link do jiu-jitsu com a entrega no trabalho, isso é muito bacana. Cara, é muito legal. A gente está agora. Eu fiz durante muito tempo essa palestra que eu contava um pouco da minha trajetória, né? E depois um pouco do que eu tinha aprendido e que eu achava que o público ali podia incorporar, né? De desenvolvimento de virtude, de coragem, de medo, de derrota, né? De adaptabilidade, enfim, várias virtudes que eu acho que todas as pessoas deveriam se desenvolver nelas, né? E eu fiz essa palestra durante alguns anos. E agora eu estou fazendo uma nova, que na verdade é o tema do meu novo livro, que eu estou escrevendo, que deve ser lançado aí, se tudo correr bem, até o final do ano, que já pula um pouco essa parte da minha história, mas que insere o jiu-jitsu em diferentes momentos. É uma passagem que eu conto da importância do cronômetro quebrado. A gente treinava lá no Jacaré, na Visconde de Pirajá, ali naquela salinha lá em cima do Carinhoso, né? Calor de 40 graus, e o Jacaré, cara, invariavelmente esquecia o tempo, né? Então ele botava lá round de 10 minutos, e quando você via já tinha 12, 13, 15, não importa, ele deixava o tempo correr, e a gente foi se acostumando, de certa maneira, com essa situação onde você não controla, né, o tempo, onde as coisas acontecem e você simplesmente tem que fazer a tua missão. A tua missão é bater no cara ali que está treinando contigo, né? E você sai das muletas. E quanto isso foi importante, por exemplo, na minha luta com o Marquer. Quando eu perguntei para o meu corner quanto tempo faltava, os caras me responderam que faltava 12 minutos. Se eu não tivesse tido aquela experiência que o Jacaré impôs a gente quando a gente era garoto, talvez eu não tivesse conseguido me desprender daquela mensagem de que faltava uma eternidade ainda, entendeu? Então, o nome da palestra é Conforto no Desconforto, e fala desse tipo de passagem, mas fala muito de liderança, fala muito de histórias da humanidade mesmo, né? Eu cito muito Alexandre o Grande, foi mentorado por Aristóteles, então tem muitas coisas de Aristóteles, tem Viktor Frankl, tem Thomas Sowell, tem, cara, um monte de referências literárias que eu vim estudando nos últimos anos e que foram formando, né, a minha maneira de pensar e de enxergar a vida, aliados à minha experiência própria e prática. Então, estou muito animado. Falar para o teu amigo, se ele tiver oportunidade em outra palestra, para ele que está diferente. Legal, legal. Essa acho que foi no Itaú. Você deu alguma no Itaú? Muito tempo atrás, pode ser. Foi essa mesmo. Cara, agora você fez uma referência muito legal aí com relação, quando eu falei esse negócio do jiu-jitsu está chegando num lugar que a gente não imaginava, você fez uma importante referência aos anos 50, Academia Gracie do Centro, né? Eu tenho aqui algumas fichas do Orion, onde está o Lacerda, o Figueiredo, Roberto Marinho, em suma, Mário Andreasa. Cara, você falou aí que o jiu-jitsu, né,
principalmente aí em São Paulo, tem mostrado alguns empresários aí o caminho ou para fazer, para se divertir, ou para virar um caixa grossa. Cita alguns exemplos aí de empresários consagrados que treinaram contigo ou ainda treinam. Puta, cara, tem vários, assim. Tem o Jean Gereissati, CEO da Ambev, agora está na Embev, foi expatriado de novo, está no México, mas foi CEO da Ambev aqui no Brasil por muito tempo. Thales Gomes, que é um empresário aí que está no hype agora, aí, né? Um cara que lidera o G4 Educação, faturamento de 750 milhões por ano, uma empresa de educação financeira, de gestão empresarial, né? Muito legal. Caio Carneiro, cara, um rei das vendas aí, um cara, né? Um cara muito ativo também no mundo empresarial. Pô, tem vários, cara. Mauricinho Sirotsky, que é da RBS. Mercado financeiro tem um monte, né? Sócios da XP, um monte de sócios do BTG que treinam com a gente. Então tem bastante gente, cara. É difícil. Todos eles com a mesma pegada, né? Entendendo que o jiu-jitsu é o momento deles se desenvolverem, né? Desenvolverem a temperança, entenderem que as coisas têm seu tempo, que não adianta explodir, espernear, entendeu? Que tem que racionalizar a decisão. Então, acho que tem uma turma muito boa e que, obviamente, vai trazendo mais gente boa para dentro do jiu-jitsu. Não só na minha academia, mas em outras. Agora, uma curiosidade, Fábio, você acha que se lá atrás, nos anos 80, você não tivesse, né, essa época aqui da Copa Atlântico Sul, tal, 90, início dos anos 90, se tivesse feito a ruptura, né, o jiu-jitsu era muito rio, você foi um cara também visionário de seguir ali o caminho do Bering, né, e tentar a vida em São Paulo, não era nada certo. Você acha que você teria conseguido chegar onde chegou se tivesse continuado no Rio? Cara, eu acho que tem correntezas que não dá para você ganhar nadando, entendeu? Eu acho que por mais profissional que eu sempre tenha sido, e eu acho que eu tive sucesso no Rio, muito novo, né? Eu tinha a Academia Master que eu montei com o Jacaré em Ipanema, eu tinha 21 anos de idade, né? Quando eu tinha uma academia que, para a época, era uma academia enorme, né? Com 200 alunos, era um negócio diferenciado para o Rio de Janeiro, uma academia em Ipanema, um teatro em Ipanema, né? Imagina isso hoje. Então, eu tinha conquistado algumas coisas muito cedo no Rio de Janeiro, mas eu comecei a perceber que o Rio de Janeiro, cara, tinha uma cultura enraizada do mais barato, né? Do cara que acha que pagar pelo serviço transforma ele numa pessoa sem conexão. Eu acho que é um pouco isso. E, ao mesmo tempo, São Paulo é o contrário. São Paulo, o cara faz questão de valorizar o serviço, ele faz questão de pagar. Então, essa diferença talvez tenha feito com que eu acreditasse mais aqui em São Paulo, né? Eu acho difícil, eu acho que o Rio de Janeiro pagou o preço, né, por essas escolhas da maneira mais doída. Embora eu conheça gente que, pô, a Academia do Rio de Janeiro é liderada pelo Rodrigo Thiago, no Leblon, cara, é uma academia de altíssimo nível. Ele faz um ótimo trabalho, entendeu? Eu acho que eu estaria bem posicionado aí também, mas eu não acho que eu teria feito metade do que eu fiz vindo para São Paulo. Olha, deixa eu te perguntar com relação a esses casos, né, que a gente tem visto aí. Pô, não cabe nem aqui perguntar o que você acha, que eu acho que todo mundo que vive do jiu-jitsu, qualquer ser humano normal é revoltado com esse tipo de coisa. Mas eu te pergunto de uma maneira mais ampla, né, cara? Esses casos de assédio que a gente tem visto com uma certa frequência no jiu-jitsu, você, como CEO da Aliança, tem algum protocolo para isso? Porque eu não lembro de ter um caso desse na academia de vocês. Vocês têm algum tipo de protocolo para isso? Cara, a gente tem. Eu acho que é uma proteção necessária. Acho que é um tema, obviamente, muito delicado, e como você falou, assim, não há que se comentar, porque é um crime, né? Quem tem que cuidar disso é a justiça.
Eu só tenho uma preocupação de que as pessoas querem transformar o jiu-jitsu numa atividade onde isso acontece com frequência. E eu não vejo isso dessa forma, né? Eu acho que o jiu-jitsu cresceu e com o crescimento você cresce tudo que é bom e tudo que é ruim, né? Então, obviamente, tem mais gente ruim hoje fazendo jiu-jitsu também. E essas pessoas têm que ser punidas com rigor da lei, né? Agora, a gente tenta fazer uma coisa educacional na nossa escola para que eles entendam, né? A gente recomenda que todos eles tenham um curso que a federação disponibiliza, chama Safe Sport, que é muito interessante, cara, porque ele te mostra... porque, às vezes, o cara é criado de uma maneira... O cara lá da década de 80 não tinha um monte de coisa, cara, que tem hoje, que é entendido hoje como má conduta, né? É claro que existe o crime, né, Marcelo? E o crime é bem claro, você sabe quando você está cometendo um crime e quando você não está. Mas existe uma linha tênue aí de má conduta que o cara tem que saber também, o cara tem que se informar, é a obrigação do professor se informar. Então, a gente incentiva que os nossos professores façam isso. E, cara, quando a questão escala, e eu não acho que a gente é livre de qualquer coisa nesse sentido, né? A gente tem mais de 900 professores filiados à Aliança, então, cara, isso pode acontecer em algum momento, né? Eu acho que o nosso ponto aqui é assim, cara, se você está sendo investigado formalmente, você precisa ser afastado para se defender, entendeu? Mas eu acho que você tem que ter o direito de defesa antes de ser linchado, sabe? Porque a gente já viu alguns casos também de acusações que não se tornaram verídicas, né, cara? E aí você acaba com a reputação de alguém às vezes por uma coisa que não aconteceu de fato. Então a gente tem que ter muito cuidado, cara. Muito cuidado, entendeu? É um momento delicado aí. Assunto delicadíssimo, né? Agora, Fábio, para a gente se encaminhar para o final, te perguntar um pouquinho de história aqui, né? Algumas perguntas aí falando das antigas. Quem é o maior talento que você já treinou? Digo, pode ser até que você já treinou, já rolou e já treinou que você formou, assim, que aprende rápido e virou um fenômeno, ou o cara mais duro que você já treinou? Porra, cara, difícil, né? Porra, eu acho que, cara, Marcelinho. Acho que o Marcelinho sempre foi bem diferente. Eu acho que o cara mais duro que. Acho que o melhor cara de jiu-jitsu que eu treinei, pela época que eu treinei, é o Rickson. Depois eu tive chance de treinar com o Roger algumas vezes, mas já era uma outra época minha, né, de carreira, mas também, pô, um cara, um jiu-jitsu fenomenal. Treinei com Cobrinha, sensacional, né? Pô, Malfacine, pô, tem tanta gente, cara. Lucas Lepre, Michael Lang, pô, os nossos aqui são realmente diferenciados, entendeu? Porque eu treinei muito com eles, né? Mas eu acho que desses de fora aí eu diria Rickson e Roger. E o maior competidor da história, na sua visão? Pode ser até dois. Puta, o maior competidor da história? Puta, eu acho que é o Bochecha. 13 títulos mundiais, é incontestável. Talvez próximo dele o Roger, né? E aí talvez no confronto direto. Eu botaria o Roger e Bochecha aí. Pô, bacana. E a melhor luta que você já viu no jiu-jitsu? Melhor luta que eu já vi. Porra. Difícil. Pode ser mais de uma, mais de uma. Cara, eu acho que Marcelinho e Kron no ADCC é um lutão. Que mais? Roger e Jacaré, pô, todas as lutas foram muito boas. Uma rivalidade que os caras queriam ganhar um do outro, entendeu? Isso não é tão comum nos dias de hoje. Eu sempre brinco que, porra, a única vez na história da tatame que a gente deu a capa do Mundial para a faixa marrom foi o Roger de Jacaré, cara. Então. Falou, pô, a luta foi tão boa, os caras na marrom, e era claro que eles iam subir, iam continuar no absoluto.
que a gente teve a votação e todo mundo votou para que a capa fosse o Roger e Jacaré na faixa marrom. Depois disso, se repetiu várias vezes na preta, né? Lutas sensacionais, né, cara? Pô, eu adorava ver Rodolfo lutar, Xande. Pô, tem uns caras que eram muito bons, né? Muito bons. Mas acho que essa turma aí, que é meio. Assim, não pode estar fora de nenhuma lista, entendeu? Essa galera que migrou para o MMA, Fábio, Rodolfo, Bochecha, qual é a tua leitura sobre isso? A tua época, vocês iam para defender a arte, né? Era meio que necessário. Pô, tinha que ir. Vocês que. Né, eu já vi vários relatos seus, pô. Cara, eu estava ali para defender minha arte, né? Eu sabia que eu estava ali, eu tinha que me colocar à disposição. Hoje não tem mais essa necessidade. Eu diria até que o cara bem-sucedido como esses poderiam estar ganhando até mais no jiu-jitsu do que no MMA, né? Como é que você vê isso? Cara, é difícil falar da vida dos outros, né, Marcelão? Eu acho que esses dois casos que você colocou, tanto o Rodolfo quanto o Bochecha, foram grandes atletas de jiu-jitsu, né? Mas eles nunca foram professores, nunca quiseram ser professores, queriam lutar. E aí, cara, depois que eles ganharam tudo, eles falaram, cara, qual é o próximo passo? Pô, eu vou dar um tiro no MMA. E eu acho que foi o que eles fizeram. É difícil saber se esse tiro foi acertado ou não, se eles poderiam estar melhor fazendo jiu-jitsu ou não. Talvez não. Ser atleta de jiu-jitsu também ia levar eles para onde? O Bochecha, em vez de ter 13 títulos, ia ter 15. O que de fato isso mudaria na vida dele, né? Eu acho que ele tentou, cara, fazer alguma coisa que pudesse, de fato, criar uma diferença, igual para o Rodolfo. Agora, é um outro mundo, né? Eu acho que é realmente muito diferente. As coisas não são como antigamente, né, cara? Que você lutava jiu-jitsu, você ia para o Vale Tudo, o teu jiu-jitsu era, de fato, um diferencial, né? Eu acho que hoje é mais equilibrado, é menos diferencial. E acaba que você tem que treinar muitas outras coisas e acaba que o teu jiu-jitsu ele piora um pouquinho, né? Para que você possa se completar. Então, esses dois casos aí, infelizmente, não estão tendo o sucesso que a gente gostaria que eles tivessem. E quem, na tua opinião, hoje é o maior chão do MMA moderno? Charles do Bronx. Charles do Bronx? Eu acho o Charles fenomenal. Show de bola. Para a gente fechar, maior alegria que você já teve como treinador na tua vida esportiva? Pô, cara, eu acho que as vitórias que a gente conquistou, eu estava até comentando isso agora, né? Agora eu estou num momento diferente de quando eu era treinador, porque agora eu vou para o Campeonato Mundial, mas não sou eu que sou o professor dos atletas mais, né? É o Michael, é o Mário, é o Thiago no Rio, quer dizer, tem outros professores envolvidos, eu estou um pouco mais distante. Né? A época que eu estava ali à frente da equipe, que foi esse strike aí dos 9 anos que a gente ganhou consecutivamente os campeonatos, eu acho que esses anos aí foram os anos realmente de ouro que tornaram a Aliança o que é e me tornaram assim, o professor e o treinador que eu poderia ser na minha potencialidade máxima, entendeu? Então, eu guardo esse strike aí, vou escolher 9 vezes só, não vou escolher 1. Show de bola, Fábio. Pô, agradecer muito aqui tua participação aí, meu irmão. Sempre um prazer aí te encontrar e botar os papos em dias. A última vez que a gente se falou foi no Rivalidade, né? Você foi gravar lá, eu fui para São Paulo, a gente se encontrou, tu ainda me levou no aeroporto, deu uma carona no final. Pode crer. Marcelão, sempre um prazer falar contigo aí, cara. Sucesso aí sempre. Sucesso para você também, meu irmão. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos aí.